sua voz na Rádio Cairo. Um programa preparado por Mohamed Abdelkamel, apresentado por Amal Dessouky. هنا القاهرة. Olá, caros ouvintes, muito boa noite e bem-vindos a esta nova edição do nosso programa semanal Sua Voz na Rádio Cairo. A presença árabe no Brasil tem longa história e a influência árabe na música brasileira também ainda tem existência até hoje. Sobre esses eixos e outros relacionados, a Rádio Cairo Internacional do Egito tem a maior honra de manter esta entrevista com um músico e cantor brasileiro de origem libanês, origem árabe, senhor Fawzi Baidouni. E ao início damos as boas-vindas para nosso querido amigo brasileiro libanês Fawzi Baidouni. Lhe desejo toda a prosperidade, todo o sucesso. Vamos agora ouvir a sua linda entrevista. Olá, Mohamed, quero dizer que é uma honra também, uma satisfação muito grande poder participar de um programa de um canal egípcio, né? Me sinto muito honrado e muito grato pelo interesse, pelo contato, viu? Eu vou tentar ser objetivo aqui nas respostas, né? Falando um pouquinho da minha história pessoal. Eu sou filho de libanês, né? Meu pai é libanês, da cidade de Beit Bel. Beit Bel fica no sul do Líbano, né? E a minha mãe é brasileira, né? E aí, quando eu era bem pequeno, o meu pai teve problemas no Brasil, aí ele voltou para o Líbano e foi para a África, né? Tentar a vida na África. Aí eu voltei a reencontrá-lo quando eu tinha 13 anos. Eu fui para Abidjan, morei alguns anos em Abidjan, onde eu convivi mais tempo com meu pai, né? E aí, quer dizer, me inteirei mais da realidade dele nessa época, que eu era adolescente, né? A gente conversava muito, conversava tudo de política, e através dele eu me apaixonei pela causa árabe, digamos assim, né? Sou fã do líder egípcio Al-Nasser, sempre fui entusiasta da União Árabe, né? Que é tão difícil, né? União dos povos árabes e a causa palestina, essas questões, né, que hoje dividem o mundo aí, mas sempre achei que as nações árabes podiam ser mais unidas, né, pela afinidade religiosa, língua, etc. Mas enfim, com ele eu tive esse contato mais com a realidade do mundo árabe e foi um grande aprendizado para mim, né? E voltei ao Brasil, que a minha mãe tinha ficado aqui sozinha, e cheguei a estudar na universidade, não concluí, fiz um curso de Ciências Sociais e fui de São Paulo, né, o estado que eu nasci, para o norte do Brasil, para o Maranhão. Lá fui a trabalho numa companhia multinacional, que era a SGS, Société Générale de Surveillance, e fui trabalhar lá. E aí eu já era muito aficionado pelo reggae, né? O reggae pela temática do reggae na época, né, muito libertária, protestos, e também tinha um lado devocional. Então, para mim, sempre a questão devocional, né, que a gente, tribo de Jah, é a tribo de Deus, né, um só Deus, Allah, né, Allah Akbar, Allah é tudo, Deus é tudo, para mim, né, é o mais importante. E então aí, já há algum tempo lá no Maranhão, eu larguei meu trabalho, fui trabalhar em rádio, e fazia um programa no rádio que era um grande sucesso, era a maior audiência do rádio lá do Maranhão, fazendo reggae no rádio, porque o reggae até então não tocava em rádio, né? Era muito popular, mas era muito discriminado. E quando eu entrei no programa de reggae no rádio, foi um grande sucesso, e me tornei uma pessoa muito conhecida, muito popular no Maranhão, o estado do Maranhão, que é no norte do Brasil, né? E aí tive a ideia de formar a banda, fui comprar um equipamento, tinha um policial que era um sargento que estava vendendo, né, porque naquela época tinha muitos conjuntos, né, bandas, e ele estava vendendo todo o equipamento,
eu fui comprar para montar uma banda com amigos, e lá estava esse grupo ensaiando, os meninos que são cegos, né? Não sei se você sabe, a característica da banda Tribo de Já é que, na época, né, era eu e mais 5 deficientes visuais, 5 cegos, 4 totalmente cegos e um com um pouquinho de visão parcial de um lado, né? E como eu fui comprar o equipamento, eles iam ficar desempregados. Eu falei, poxa, mas não é bom, né? Deixa eu tentar falar com eles, fui conversar com eles. Aí o tecladista me reconheceu de imediato pela voz, né? Porque eu fazia o programa no rádio, ele ouvia todos os dias, era um grande sucesso, queria que eu mandasse um abraço para ele no programa. Falei, não, legal, mas... Aí eu expliquei, estou comprando tudo, mas se vocês quiserem, né? Eu tinha visto eles tocando uma vez na praia, tocando reggae, de longe, né? Eu não sabia nem que eram cegos, né? E aí eu falei, cara, vamos tentar fazer um trabalho junto, então, vamos, né? Eu fiz uma parceria com eles, nós começamos então, em 1985, começamos com a banda Tribo de Já, no Maranhão, né? Uma realidade muito difícil, porque o Maranhão é uma região pobre no Brasil e muito longe, né? Longe do grande centro, das grandes cidades, longe de São Paulo, longe do Rio de Janeiro, onde as coisas aconteciam. Então foi uma trajetória muito complicada, muito difícil, até conseguir sair do Maranhão e ter algum reconhecimento fora do Maranhão. Então eu vou respondendo por etapas, né? Para não ficar muito longo aqui, eu já dou continuidade na pergunta seguinte. Então, nesse tempo, era o tempo da fita cassete, né? Aí a Tribo começou a fazer sucesso assim. Uma pessoa ouvia, gostava muito, copiava numa fita, aí o outro amigo copiava a fita do outro, e assim a banda foi se espalhando pelo Brasil e acabou tendo um nome, né, a nível nacional, coisa muito difícil, né, por uma banda que saiu de um estado tão longe como o Maranhão. E aí, posteriormente, nós viemos morar em São Paulo. Também foi um começo muito difícil, né? Muita dificuldade para se estabelecer. Todo mundo tinha família no Maranhão, ficava muito isolado, em condições muito difíceis em São Paulo. Mas foi assim que a banda começou a ter uma repercussão a nível nacional no Brasil, né? Realmente a música, principalmente a música da Tribo de Já, os fãs da banda, né, que gostam da música da banda, eles são muito fiéis, porque a Tribo, né, no caso eu sou compositor, eu que faço as músicas, tem uma mensagem, né, uma mensagem espiritual, uma mensagem de positividade, né, de protesto. A gente protesta também, que o Brasil é um país muito injusto, né, tem muita injustiça social, né, um país muito desigual. E a gente fala disso, né, que é um sistema muito opressor, né? Tem uma música da banda, Babilônia em Chamas, que fala, olhe para os guetos e veja a escravidão, as vítimas da pátria, os filhos da opressão. Aqueles que deveriam ser os filhos da pátria se tornam vítimas da própria pátria, né? Então, para mim, a música sempre teve esse sentido muito, muito importante, muito impactante, e os fãs sentem isso na música da Tribo. É uma música muito verdadeira, que vem do coração, vem da alma. E aí, eu faço uma analogia com a música árabe, que no tempo que eu morei com meu pai, eu via muito e comentava com ele. Falei, pai, como a música árabe tem muito sentimento, né? É uma música, às vezes, até muito triste, muito sentida. E eu acabei, quer dizer, para mim, isso reflete muito na música da Tribo, porque, para mim, a música vem da alma. Ela tem que ter muito sentimento, muito verdadeiro, né? Um sentimento muito forte. E agora, por exemplo, eu tenho 2 projetos paralelos. Eu tenho um trabalho solo, meu, Fauzi Baydum, com a banda Soul Vibe, e Fauzi Baydum com a banda Tribo de Já. Tribo de Já se mantém fiel ao seu estilo tradicional, que é o reggae roots, né? Aquele reggae raiz tradicional, sempre com muitas mensagens, mensagens contundentes e tal. E a banda está lançando um novo álbum agora, sempre tentando também, né? A gente grava músicas em inglês, em francês, em espanhol, né? Tem um dos álbuns mais recentes da banda, foi lançado em espanhol, em inglês e em português, em 3 idiomas diferentes, né? O mesmo álbum. Assim, caros ouvintes, chegamos ao fim desse programa Sua Voz na Rádio Cairo. Agradecemos muito a figura palestrante, nosso querido cantor brasileiro, músico brasileiro de origem árabe,
o senhor Fauzi Baidouni. Desejamos sucesso e progresso para você e agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com vocês na locução Amel, na técnica de som Hussein Zain, esta Rádio Cairo, a rádio de